O PT, partido grande responsável pelo desemprego de mais de 13 milhões de brasileiros e pela crise econômica e moral que nós vivemos hoje, decidiu lançar um pacote com medidas emergenciais para salvar a economia do país. O primeiro ponto é retirar de pauta a reforma da Previdência. Mas olha que engraçado, quando Dilma era governo, ia propor uma reforma previdenciária idêntica à proposta pelo governo Temer. Agora que está na oposição, diz que uma das grandes soluções para o país é tirar a reforma de pauta. Acho que a Previdência de vez em quando tem que ser reformada. Você tem várias formas para encarar a questão da Previdência. Os países desenvolvidos, todos eles buscaram aumentar a idade de acesso. O segundo ponto é retirar a reforma trabalhista de pauta, mas vejam só, quando era governo o PT também propôs uma reforma trabalhista, mas sem o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, é claro. O ministro Nelson Barbosa falou várias vezes da importância de modernizar as relações trabalhistas, como numa teleconferência com jornalistas estrangeiros no dia 22 de dezembro. No mesmo dia, o ministro-chefe da Casa Civil disse que a presidente Dilma faria uma proposta de reforma trabalhista ao Congresso. O terceiro ponto é revogar a lei de terceirização. Mas adivinhem só, o governo Dilma também propôs a regulamentação da terceirização e ainda usava o argumento de que estava protegendo direitos. Aproveito o 1º de maio para falar sobre a terceirização. Sei que é importante regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil. O documento também defende aumentar as parcelas do seguro-desemprego e antecipar o recebimento do abono salarial. Mas quando Dilma era presidente da República, não só defendeu o corte no seguro-desemprego, como aprovou uma lei que dificulta o acesso ao benefício. As alterações fazem parte do ajuste fiscal com o objetivo de gastar menos com o pagamento do seguro-desemprego. Com a publicação da nova lei, o trabalhador só terá direito ao benefício se tiver trabalhado por pelo menos um ano nos últimos 18 meses. Outro ponto defendido pelo PT é ampliar o Bolsa Família e qualificar as famílias que recebem o benefício. Só que quando o Temer aumentou, num gesto bastante populista, aliás, o valor do Bolsa Família, foi criticado por Dilma, que chamou ele de irresponsável, disse que era uma irresponsabilidade fiscal. E se o PT quer tanto qualificar as famílias que fazem parte do Bolsa Família, por que não fizeram isso durante os 13 anos que governaram o país? Por que só agora? E tem mais, em 2015, quando a inflação era de mais de 10%, o governo Dilma não reajustou o Bolsa Família, ou seja, na prática, teve um corte de mais de 10% no benefício que agora eles dizem que querem aumentar. Além disso, o PT defende ampliar o Minha Casa Minha Vida, programa que foi encolhido no governo Dilma por falta de dinheiro. Isso sem falar que a Dilma deixou de inaugurar 50 mil casas simplesmente porque não tinha espaço na agenda para fazer a entrega de chaves. E o Minha Casa Minha Vida foi extremamente mal executado porque 50% das casas apresentaram falhas na sua construção. O programa petista ainda propõe usar mais dinheiro do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil para fazer empréstimos para grandes empresários e revogar a PEC do teto. Ou seja, depois de gastarem mundos e fundos de dinheiro público com políticas populistas, esquemas de corrupção e benefícios para grandes empresários, o PT quer usar mais do nosso dinheiro para aumentar os privilégios do setor público e financiar seus amiguinhos do setor privado. Outra proposta do PT é dar urgência absoluta para as obras da transposição do Rio São Francisco. Ué, tiveram mais de uma década no governo para executar essas obras e só agora querem dar urgência absoluta? Por que essas obras demoraram tanto? Será que é porque o PT recebia propina da Odebrecht por elas? Mas a parte mais revoltante do programa petista é a que diz que a grande solução para o país é, abre aspas, impedir e reverter a fragmentação, destruição e privatização da Petrobras. Então eles roubam bilhões, fazem ela perder mais de 400 bilhões em valor de mercado e dizem que querem impedir a sua destruição, que são contra a sua privatização. Por quê? Para ela continuar sendo um antro de corrupção? Para ela continuar sendo um gigantesco cabide de emprego estatal? Pois é, todo esse papinho de perda de direitos e de golpe contra os trabalhadores é uma grande mentira, uma canalice inventada pelo PT e usada pelos mesmos políticos que nos assaltaram durante mais de uma década. Esse tal pacote salvador proposto pelo PT não passa de pura demagogia.
A verdade é que os governos petistas foram os mais corruptos, fizeram mais de 13 milhões de brasileiros ficarem desempregados, aumentaram a miséria, aumentaram a desigualdade social e fizeram com que o nosso país ficasse nas piores colocações em todos os rankings de educação do mundo. E não é um manifestozinho, um programinha sem vergonha, com palavras messiânicas, que vai fazer a gente esquecer toda a destruição que vocês causaram no nosso país. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.